bom dia a todos. Queria agradecer muitíssimo o convite, presidente Wagner Siqueira, para estar aqui de manhã na minha cidade natal, no bairro da Tijuca, e onde eu tenho alguns laços com familiares. Frequentava muito a Muda, né, a usina, né, e o mesmo a Tijuca ia sempre. Eu cheguei bem cedo, cheguei 8 horas da manhã. Então, eu tenho esse hábito ruim de chegar antes dos horários programados. Então, como disse o amigo presidente, fui tomar uma média com pão e manteiga numa padaria, né? E reafirmei a tese que tenho de que a Tijuca tem padarias muito melhores que na Zona Sul, onde moro. Bem, queria agradecer também o amigo Lucas Laupmann pela intermediação, pelo constante diálogo que temos entre o mundo dos conselhos e o mundo do Tribunal de Contas. São mundos algo distintos que exigem algum tipo de concertação, uma afinação, uma decantação para que nós possamos exercer o controle externo, levando em conta as especificidades dos conselhos. São diferentes em quase tudo, e cada vez que venho converso sobre os conselhos com os membros dos conselhos, eu percebo que essa diferença não é só a questão da natureza jurídica dos conselhos e o regime jurídico aplicável a eles, né? Eu também fico muito feliz de ver o Juliano aqui, eu fico muito tranquilo, porque o Juliano já falou antes, vai falar depois. Então, isso é excelente. Se eu deixar dúvidas nas minhas palestras, os senhores têm uma excelente pessoa para resolver as questões que eventualmente forem suscitadas aqui durante a minha palestra. Eu fui convidado para falar sobre a nova lei de licitações e contratos e a visão do Tribunal de Contas sobre a nova lei. Esse seria um tema quase impossível de ser colocado, porque o Tribunal não tem posição sobre leis. O Tribunal aplica ou verifica a aplicação das leis no exercício do controle externo. E, por certo, uma das características do Tribunal mais interessante, que não é positivada, é que ele vai formando, de forma indutiva, uma jurisprudência acerca das diversas leis, e principalmente das leis de licitações e contratos administrativos. Essa jurisprudência do Tribunal, ela serve de bússola para o gestor público, de uma forma geral, para que ele possa, às vezes no confuso mundo das leis, dos decretos, das portarias, das instruções normativas, ele possa eventualmente trilhar um caminho mais seguro. E esse, de certa forma, é um objetivo importante do tribunal. Ele tem consciência hoje da necessidade de ter uma jurisprudência uníssona, bem fundamentada, para que o edifício do direito administrativo possa permanecer robusto, com alicerce forte. Essa construção indutiva do tribunal, ela é feita, na maior parte das vezes, por provocação das empresas que participam das licitações ou que são contratadas. Geralmente é o segundo colocado da licitação que representa ao tribunal acerca da má utilização da lei, de falhas na utilização da lei. Esse segundo colocado, ele quer anular a licitação, ele quer que o primeiro colocado seja inabilitado, ou a sua proposta seja desclassificada, mas, de forma subsidiária, ele tutela o interesse público, porque ele faz chegar ao tribunal, num tempo muito rápido, que nós não teríamos nas nossas auditorias tradicionais, aquele problema, aquela questão, aquela dificuldade de interpretação da lei. E aí, nessas representações, o tribunal pode, eventualmente, conferir uma medida cautelar, paralisar a licitação e decidir no mérito a posteriori, e ele vai formando, então, a jurisprudência sobre os diversos aspectos da 866, do RDC, da Lei do Pregão e da 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. Entretanto, há alguns meses atrás, eu fiz uma comunicação ao tribunal, porque nós estávamos chegando no deadline, né, de 1º de abril de 2023, antes da edição da medida provisória, quando nós teríamos a revogação das leis anteriores, né? E eu disse que nós não tínhamos uma única representação de um segundo colocado acerca da má utilização da 14.133. 2 anos de início da possibilidade de aplicação da lei nova
e nenhuma representação do segundo colocado, o que me permitiu inferir que na esfera federal a lei não estava sendo usada. E de uma forma, e extrair um corolário muito simples, de que nos entes subnacionais, estados, municípios, provavelmente esse quadro estaria sendo repisado, repetido. E eu pedi, então, que nós fizéssemos uma auditoria para descobrir as razões pelas quais nós não aplicávamos, a esfera federal não estava aplicando essa lei. Essa auditoria ainda não saiu, mas eu disse, olha, eu até antecipo, eu posso antecipar ou antever as razões que impedem a aplicação imediata da lei. A dificuldade da lei é uma lei complexa, 194 artigos, muito sistêmica, muito analítica, feitas por especialistas, ou seja, quem elabora as leis no mundo democrático são os representantes do povo, eleitos pelo povo, mas nós não podemos deixar de reconhecer que é uma burocracia que assessora esses agentes políticos que dão consistência sistêmica às leis, racionalidade sistêmica. E como as leis tratam de temas muito complexos, essa burocracia é absolutamente indispensável, porque ela que permite dar exatamente essa visão de integridade da lei, e permitindo que a lei possa eventualmente normatizar o mundo real, regulamentar o mundo real. Portanto, a curva de aprendizado é dura, difícil para a aplicação dessa lei. A gente percebe isso, mas também havia alguma coisa meio cultural brasileira de deixar tudo para o último momento, né? E sempre havia uma expectativa, como afinal ocorreu, de vir uma medida provisória que possa eventualmente prorrogar o prazo de vigência, de aplicação das leis anteriores e postergar a mudança, né, o divisor de águas que teremos com a aplicação isolada da 14.133, sendo o novo Código de Licitações e Contratos para Administração Direta, Autárquica e Fundacional. O que imaginei quando fiz essa comunicação ao plenário era descobrir as causas, eu até sei quais são. Era, na verdade, incentivar os órgãos e entidades a começar a aplicar a Lei 14.133, começar a usá-la, mesmo sem todos os instrumentos de tecnologia da informação. A lei se propõe a compor uma parcela do governo digital, ela quer realizar licitações eletrônicas. Nós temos que ter software, aplicativos em TI capazes de permitir que as licitações sejam realizadas, não só pregões eletrônicos, mas todo tipo de licitação na forma eletrônica. Então é óbvio que há uma demanda, uma necessidade de aplicativos, de soluções de TI, tanto na parte de equipamentos, mas principalmente na parte de software, né? Para que a vontade do legislador seja realmente implementada e tenhamos a parcela do governo digital totalmente aplicada no mundo das licitações e dos contratos. Mas ainda que nós não tivéssemos todos os sistemas absolutamente prontos para serem utilizados, nada impede que nós possamos utilizar as leis de uma forma, fazendo, por exemplo, que o edital faça as vezes de um regulamento, porque o edital, no fundo, é o regulamento daquela específica licitação. É isso que foi feito na 866, na lei do pregão, na lei do RDC. Muitos regulamentos, instruções normativas, decretos e portarias só foram editados muito depois da promulgação das leis. E esses regulamentos, eles, de certa forma, decantavam a experiência prática da aplicação da lei. Ou seja, o que a gente tem hoje, ao contrário desse modelo que eu estou relatando para vocês, é um ímpeto regulamentador absolutamente novo, como eu nunca tinha visto no mundo do direito administrativo. Ou seja, parece que a lei não tem pernas próprias sem regulamentos. E se você for ler as dezenas de regulamentos que estão saindo, muitos deles são feitos para bater pontos, são regulamentos sem nenhuma experiência prática apta a balizar a função regulamentadora. Por exemplo, vamos regulamentar o diálogo competitivo, que é uma nova modalidade de licitação. O diálogo competitivo é algo
totalmente novo. É uma modalidade de licitação em que o Estado reconhece que não tem condições de especificar o objeto, que é preciso ir ao mercado para conhecer do mercado o estado da arte, as diversas soluções possíveis e escolher uma delas e aí sim especificar o objeto para dar início à segunda etapa do diálogo competitivo, que é um certame competitivo entre as empresas que participaram a priori dessa modalidade. Senhores, a saída ao mercado não é uma coisa simples. Não se vai ao mercado achando que o mercado é formado por um grupo de empresas aptas a ajudar ou que tem uma vocação natural de ajudar o Estado. Senhores, as empresas querem competir, querem ter lucro, querem ganhar. É o mundo da disputa. Assim é o mercado, o sistema capitalista. Então, senhores, não há como regulamentar o diálogo competitivo sem que haja um leading case, um diálogo competitivo antes da regulamentação. A gente precisa olhar os leading cases, os casos concretos, aprender com eles para ir sim regulamentar o que nós não conhecemos. Eu cito como exemplo, vocês provavelmente não é uma coisa que afeta vocês, mas há uma lei 13.303, a lei das estatais, que no título 2º trata de licitações e contratos. E tem no artigo 28, parágrafo 3º e 4º, alguma coisa chamada parcerias, né? Parcerias de negócios, em que a lei faculta as estatais brasileiras buscarem parceiros, né, de negócios com empresas privadas sem licitação, desde que atendidos alguns pressupostos. Nessa busca de um parceiro privado, uma estatal tem que ir ao mercado, conhecer o que cada empresa pode oferecer à estatal e escolher um dos parceiros privados para realizar uma parceria, um contrato de parceria de negócio. É um contrato que pode tangenciar questões da despesa pública, mas pode também permitir que a estatal aufira receitas públicas compartilhadas com a empresa privada. Telebrás e Viasat. Eu fui o relator de um processo que, pela primeira vez, uma estatal queria inaugurar a aplicação desse artigo 28. Então, a Telebrás fez uma parceria de negócios com a Viasat, que era uma empresa americana que se instalou no Brasil, para a exploração de banda larga por meio de um satélite geoestacionário da Telebrás. Esse satélite foi construído inicialmente para fins militares, mas havia um espaço ocioso que foi utilizado, está sendo hoje utilizado, para permitir oferecer sistemas de banda larga no interior do Brasil, em locais onde não há oferta de banda larga das concessionárias. E por preços módicos, e isso atinge escolas, universidades, prédios públicos, mas também o cidadão do interior, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, que pode ter um serviço de internet banda larga e oferecido por essa parceria de negócios Telebrás Viasat. Senhores, não havia regulamentação alguma da parceria de negócios, nem a Telebrás, nem ninguém no mundo das estatais tinha regulamentado qualquer coisa nesse sentido, e foi um sucesso, é um leading case. Houve outros casos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a própria empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Então o que eu digo há institutos tão novos, que são, de certa forma, tão revolucionários, que não imagino que alguém possa, em sua consciência, se arvorar da competência de regulamentar alguma coisa que ele não conhece, que eu não conheço, que vocês não conhecem. É preciso experimentá-lo, né? É preciso um pouco de pragmatismo, né, anglo-saxão aqui, para que a gente experimente e depois faça uma decantação natural do que deu certo, do que deu errado, do que pode ser, do que não pode ser. Bem, mas vamos seguir então. A verdade é que a lei 14.133 ela não vinha sendo aplicada na esfera federal e na maior parte dos entes federados. E vocês sabem que houve uma medida provisória que postergou para 29 de dezembro de 2023 a revogação das leis anteriores, 866, Lei do Pregão, Lei do RDC, e a possibilidade de se optar por licitar e contratar com base na nova lei ou nas leis antigas, e essa
E essa medida provisória está passando por um processo legislativo natural dela, e é possível que tenhamos uma nova postergação, é possível que haja uma nova flexibilização, há diversas emendas nesse sentido, então vamos ver o que ocorre. Mas o meu medo é que a gente esteja perdendo a possibilidade de iniciar ou incorrer, evoluir na curva de aprendizado absolutamente indispensável para a aplicação da lei. Então, na verdade, dois grandes desafios: aplicar a lei e aplicar a lei com todas as suas potencialidades e funcionalidades. Aplicar a lei na sua plenitude. Isso a gente vai ver que não é tão simples. Exige, portanto, como o CRA está fazendo, e outros entes, órgãos e entidades estão fazendo cursos de qualificação, esforço de qualificação indispensável para qualificar aqueles que vão botar a mão na massa e colocar a lei em movimento. Bem, mas vamos falar da 14.133. É uma lei que tramitou muitos anos, décadas no Congresso Nacional, uma lei que todos ansiavam, que, na verdade, todos nós buscamos um código brasileiro de licitações e contratos para o mundo da administração direta, autárquica fundacional. Já temos uma lei 13.303 que cuida das licitações e contratos no mundo das empresas estatais, e esse é o mundo desejado pelo Constituinte, originário e derivado, esses dois códigos de licitações e contratos. Hoje, do ponto de vista normativo, nós temos isso. A 13.303, ela também venceu os 24 meses em que o legislador permitiu que as estatais pudessem regulamentar a lei para que ela pudesse ser aplicada de forma cogente, obrigatória, e essa nova lei que vale para todos os entes, inclusive os senhores que são autarquias especiais. Essa lei, é curioso, eu acompanhei no Senado Federal a sua tramitação. Era uma lei inicialmente sintética, muito inspirada no RDC, que prezava pelo respeito à discricionariedade do gestor. O RDC é, na minha opinião, o regime mais revolucionário de todos e que foi adotado no mundo das licitações na Lei 13.303 para as empresas estatais. Então eu defendia muito o RDC. Quando era presidente do TCU, participávamos de grupos com o parlamento, com o governo Dilma, para estudar um anteprojeto de lei de licitações que substituísse o 866. Então muito do que consta no RDC nasceu das conversas que nós tínhamos com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo. E, na verdade, depois a lei ganhou, o processo legislativo ele é insuscetível de prognóstico, ele começou a ser alterado o processo, e ao final nós tivemos uma lei, um projeto de lei que foi transformado em lei, muito analítico, muito complexo, com 194 artigos e que, com aquela característica que mencionei, a sua integração sistêmica se deu por uma burocracia formada por experts. A verdade é que eu conheço quem sistematizou a lei, as assessorias do Parlamento, do Poder Executivo, e são pessoas que dão aulas, conhecem muito da legislação federal, da regulamentação federal, da jurisprudência do tribunal. Então ocorreu um fenômeno muito interessante, como eu nunca tinha visto. Grande parte da lei 14.133, as suas regras, derivam de regulamentos federais já existentes ou da própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Às vezes eu me sinto até meio orgulhoso, né, com o fato de que alguns acordos em que eu fui relator estão absolutamente inscritos, esculpidos na nova lei. Eu fico orgulhoso, mas logo depois fico temeroso, porque quando o tribunal decide num caso concreto, ele não está legislando para o futuro, ele está resolvendo uma questão que se põe diante de um cenário que lhe é dado, o cenário da realidade atual. Nós não somos legisladores, os nossos acordos não são feitos para durar, tal como as leis são feitas para durar. Os nossos acordos são feitos para resolver questões pontuais no mundo de hoje.
Então, quando eu vejo um acordo em que eu fui relator, em que eu não fiz nenhum exercício de prognóstico futuro e que se transformar em lei, fico muito preocupado também, porque essas não são as características que eu imagino que uma lei deva ter. Eu não tenho a menor certeza se eu acerto no médio e longo prazo. Eu posso até achar que eu acertei, relator do processo, no curto prazo. Bem, essa é uma das características da 14.133, acreditar que o mundo não vai mudar e alicerçar e elevar, entronizar normas regulamentares e a jurisprudência do TCU a um nível legal, o que dá a elas uma pretensão de plasticidade que normalmente não teriam. As leis devem ser dotadas de plasticidade, capacidade da lei se adaptar à realidade cambiante. Quando você faz uma lei analítica muito detalhada, você retira a plasticidade da lei, retira a capacidade da lei se adaptar a novas realidades. Então essa é uma das características da 14.133. Uma outra característica que é diametralmente oposta é a aposta em institutos novos ou não tão novos, mas pouco testados, que podem, na minha opinião, acelerar a evolução acelerar a evolução de boas práticas no mundo das licitações e dos contratos administrativos. Esses institutos novos, ou esses institutos pouco testados, eles, em particular, podem causar um impacto no mundo das obras e dos serviços de engenharia. A capacidade revolucionária dessa lei no mundo das obras e serviços de engenharia é brutal, bem superior à capacidade que a lei tem de revolucionar licitações e contratos de bens, para compra de bens e contratação de serviços. Pode também, há alguns institutos que têm esse caráter mais amplo, mas há institutos novos que vão possibilitar a administração evoluir muito nesse campo das obras e dos serviços de engenharia. E por que falo isso? Falo isso porque no Brasil a nossa situação é dramática em relação a licitações e contratação de obras e serviços de engenharia. O Tribunal de Contas da União fez uma auditoria. Vou pegar uma aguinha. Eu estou vindo de uma viagem à Austrália, né? Para mim, agora devem ser meia-noite, né? Tem fuso de 13 horas. Né? Então, eu tenho que me lembrar também de beber água, né? Muito bem. Então, falávamos então da auditoria que o TCU fez sobre as obras públicas no Brasil, relator ministro Vital do Rego. E nós fizemos monitoramentos dessa auditoria. O ministro Vital do Rego percebeu que 37,5% das obras realizadas com recursos federais estavam paralisadas. Senhores, esse número é dramático, é um atestado de que não deu certo as leis de licitações e contratos, seja o que for. O quadro de obras, de realização de obras no Brasil é um fracasso absoluto. Depois de alguns anos, fizemos um monitoramento desse valor, desse índice, e tivemos algumas surpresas. Durante 2 anos não conseguimos monitorar por falta de indicadores, os bancos de dados não continham as informações necessárias para que nós pudéssemos oferecer à sociedade esses números. E em 2022 ou 2021, o número passou de 37,5% para 38,5%. Ou seja, nenhuma evolução palpável. Senhores, num regime parlamentarista, num regime democrático parlamentarista, nenhum gabinete poderia resistir à apresentação de um número desse tipo. Pensem num país parlamentarista, o primeiro-ministro sendo chamado ao parlamento para justificar porque 40% das obras naquele país estão paralisadas. O gabinete já caiu há muito tempo. E eu aposto que muitos senhores nem conheciam esse número, né? E conheciam esse número objetivamente colocado. Senhores, as obras no Brasil, portanto, nós temos um problema muito grande nas obras e eu entendo que
alguns institutos da 14.133 podem fazer frente a essa situação e revolucionar esse quadro. Quando o tribunal, nessa auditoria, foi perquirir as causas desse estado de coisas, nós verificamos que a deficiência do projeto básico, as falhas do projeto básico compunham a causa fundamental para a paralisação de obras. Ou seja, projetos básicos realizados sem o detalhamento necessário, às vezes falta de um projeto básico minimamente apresentável, isso fazia com que os aditivos contratuais limitados a 25%, 50% do valor inicial do contrato fossem incapazes de permitir que o contrato pudesse chegar a uma solução final. Ou seja, a necessidade de alterar o objeto, porque o projeto básico era deficiente, encontrava limites em 25% e, portanto, isso fazia com que muitos contratos fossem anulados, fossem rescindidos. Há outras irregularidades, há outras causas, né, para essas falhas, essa situação de paralisação de obras. Em muitos casos, os entes subnacionais recebem recursos federais em convênios, termos de parceria, e não têm condições financeiras de aplicação dos recursos, da sua contrapartida, né, que para a execução de obras até simples, constantes de convênio, estou falando de postos de saúde, estou falando de praças de esporte. Então, também as deficiências dos entes subnacionais, muitos municípios do Brasil são muito pobres, têm inúmeras e obviamente, tem uma absoluta falta de independência financeira, orçamentária, e, portanto, essa também é uma causa importante. Mas há um axioma, um pressuposto de que consta da 866, consta também da 14.133, que é o seguinte: quem executa o projeto básico não executa a obra, não pode nem participar da licitação para a execução da obra. Há uma lógica intrínseca às leis de licitação que faz prevalecer o sistema bid design, bid build, ou seja, licita o projeto, licita a obra. Enquanto que na maior parte do mundo moderno, o que se faz é bid, design, build, ou seja, você licita uma vez o projeto e a obra, a execução da obra. E, senhores, na 14.133, na linha do RDC, é plenamente possível, por exemplo, nós utilizarmos o regime de contratação chamado contratação integrada ou semi-integrada, em que, no fundo, nós licitamos conjuntamente o projeto básico, o projeto executivo e a obra. Na semi-integrada, na verdade, uma parte do projeto básico é melhorada, alterada pelo contratado, uma fração do objeto é suscetível de alterações por parte do contratado, uma outra não. Mas é basicamente uma evolução jurisprudencial da contratação integrada no TCU. O importante é que, nesse caso, quem executa o projeto básico executa a obra. Vejam, na modalidade tradicional, quem executa o projeto básico não tem nenhum compromisso com a eficiência global do empreendimento. Ele nem vai para o jantar, ele vai ficar no coquetel. Agora, quem ganha uma licitação de contratação integrada, fazendo o projeto e fazendo a obra, ele tem que usar a melhor engenharia, buscar a melhor técnica, buscar o menor preço. E há inúmeros estudos comparando no mundo privado e no mundo público o desempenho desses dois modelos de contratação: licita, projeto, licita, obra, licita, projeto e obra. E há uma vantajosidade evidente desse segundo modelo. E a contratação integrada não é alguma coisa metafísica extraordinária, um pensamento abstrato, nada, é pragmático, muito simples. E, no fundo, nós estamos importando algo que está dando certo no mundo. Primeiro, é claro, abrevia o tempo da contratação, você não precisa licitar duas vezes, né? Licita uma única vez. E dois, é uma forma pela qual o Estado delega um particular a realização do projeto. E vejam, está implicitamente colocado e explicitamente colocado que o particular não pode postular aditivos contratuais por falha do projeto, porque ele é quem elaborou o projeto, o risco do projeto é dele. Tem que estar na chamada matriz de risco, que também é uma inovação da Lei 14.133. Então, um dos maiores problemas brasileiros são
a sucessão de aditivos contratuais por meio dos quais o particular vai alegando falha no projeto, aumentando quantitativos, diminuindo quantitativos, e aí surgem o que nós chamamos de jogo de planilha, jogo de cronograma, com a perda da vantajosidade econômica da proposta original que nasceu na licitação. Senhores, o projeto, a contratação integrada e semi-integrada, constam da 13.303, foram testados pela Infraero, pelo DENIT. O tribunal visitou e comparou a aplicação da 866 com a da contratação integrada do RDC. Essa comparação não é simples, porque não são ratos em laboratório que você vai inocular uma vacina, ou 2 tipos de vacina, ou placebo. Você tem licitações feitas em momentos distintos. Às vezes o Brasil, antes da Lava Jato, por exemplo, as empreiteiras na sua plenitude, com o Brasil crescendo, competindo com muitos competidores, a tendência, fora o aspecto da corrupção, seria com a competição, a diminuição do preço. Então, muitos casos da 866 foram retirados de licitações que foram feitas em cenários muito positivos, em termos macroeconômicos. E o RDC, ele deu o azar de ser implantado e aplicado durante o período da Lava Jato, quando empreiteiras não podiam participar de licitações, quando o Brasil não estava numa rota de crescimento macroeconômico. Então é difícil comparar duas coisas com fatores causais, externalidades tão distintas. Mas o que o tribunal percebeu, de uma forma geral, isso não é totalmente científico, é que o RDC, contratação integrada, era muito vantajoso, tanto no tempo de processamento da licitação, quanto também no valor da licitação. Você tinha, no fundo, uma quase identidade média dos valores vencedores de licitação de obras similares pelo RDC Contratação Integrada e pela 866. Vejam, essa identidade significa que o RDC vai ser vantajoso, a contratação integrada vai ser vantajosa economicamente durante a execução do contrato. Por quê? Porque na 866, com os aditivos contratuais, há uma perda da vantajosidade econômica dos contratos. Foi provado pelo TCU. E no RDC, essa perda não ocorre. E não ocorrem aditivos contratuais por falha do projeto. Quem assume a falha é o particular. Então, se no pós-licitação os preços são quase iguais, eu garanto aos senhores que a tendência natural é de que a vantajosidade econômica durante os contratos aumente no caso da contratação integrada. Bem, contratação integrada e semi-integrada são institutos mantidos na 14.133 e ampliados pela 14.133. A 14.133 permite que seja utilizado o menor preço como critério de seleção da proposta mais vantajosa. No RDC, pela jurisprudência do tribunal, era quase obrigatório o uso da técnica e preço, o que retirava, na maior parte das vezes, a vantajosidade natural, a simplicidade natural da contratação integrada. Bem, quais são os institutos? Qual foi uma diretriz da 14.133 claramente perceptível no mundo das obras, no mundo dos serviços de engenharia? A gente percebe que foram importados muitos institutos extraídos da área de concessões e parcerias público-privadas. Isso não foi feito de forma fortuita, casual, foi de forma dolosa. O que nós temos hoje no Brasil é uma dificuldade de se ter recursos públicos aplicáveis, disponíveis para a área de infraestrutura, para a área de realização de obras e serviços de engenharia. E essa dificuldade, ela se torna muito impactante, porque o Brasil é um país em que temos tudo a construir. Então, muitas das nossas esperanças na área de infraestrutura são depositadas nos modelos de concessões e PPPs em que você atrai capitais privados para a realização de obras com capitais privados e, além disso, exige do particular a prestação de um serviço público por sua conta e risco, cobrando tarifa dos usuários dos serviços públicos como uma forma geral. A característica do mundo das concessões
e das parcerias público-privadas é você buscar a atração de capitais privados e da eficiência privada na prestação de serviços públicos. A Lei 14.133 traz alguns institutos típicos das concessões para o mundo das obras públicas tradicionais. Quais são alguns desses institutos? O PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, que é um método, um procedimento por meio do qual o Estado faz um chamamento aos particulares para que ofereçam eles, os particulares, estudos, projetos, para que sejam utilizados pelo Estado. Isso vai ao encontro da ideia que mostramos, lembram da auditoria do TCU que detectou que a principal causa do quadro dramático das obras públicas paralisadas no Brasil é a deficiência do projeto básico? Pois, quem sabe buscar na iniciativa privada a realização de estudos técnicos e também projetos para que possam ser utilizados pelo Estado para a realização de obras públicas. E aqui a gente tem, pela segunda vez, uma exceção à regra de quem elabora o projeto não participa da licitação da obra. Quem ganha um chamamento de um procedimento de manifestação de interesse pode participar, claro, da licitação para a execução da obra. Claro que todos podem dizer, mas isso fere o princípio da impessoalidade, da isonomia, da igualdade. Quem elabora um projeto básico entra com vantagens competitivas na licitação de obras. Senhores, isso é verdade, mas isso é entronizar, tornar o princípio da impessoalidade um princípio olímpico, divino, né? Para além do princípio da impessoalidade, a gente tem o princípio de eficiência. Ou seja, nós temos que ser pragmáticos, razoáveis, né? Reconhecer no mundo real as deficiências do setor público de conceber projetos básicos e buscar apoio na iniciativa privada. Bem, além disso, nós temos o regime, por exemplo, de fornecimento e prestação de serviço. É um regime de execução contratual. E é uma PPP, parceria público-privada disfarçada. Por quê? Porque basicamente um particular pode, com recursos próprios, construir obras, fornecer bens e prestar serviços para o Estado ou para o cidadão, que eventualmente é o destinatário final daquele serviço. E ele vai, durante 10 anos, prestar esse serviço, fora o tempo que ele tem para construir a obra ou para fornecer os bens para iniciar a prestação de serviço. Durante esse período, o Estado vai remunerá-lo pela prestação dos serviços, tomado por uma parcela que vai permitir a amortização e a remuneração do capital investido. O que é isso? Alguém que presta um serviço usando capital próprio, sendo eventualmente não pago por tarifas, mas sendo pago pelo Estado por meio de uma contrapartida pecuniária que vai permitir a ele ser remunerado pelo serviço e ter a amortização e a remuneração do capital que ele aplicou. Senhores, isso é uma PPP. Essa é tipicamente uma parceria público-privada com outra roupagem, com prazo distinto, com exigências um pouco distintas. 10 anos de contrato, mais o tempo para a construção da obra. Outro instituto extraído do mundo das concessões, ou pensado, idealizado, com o ideário das concessões, que é os contratos de eficiência. Contratos de eficiência são contratos por meio dos quais um particular ganha uma licitação oferecendo ao Estado o maior desconto líquido em despesas correntes. Basicamente, o CRA quer diminuir o seu custo com energia elétrica. Faz uma licitação utilizando o maior retorno econômico como a forma de selecionar a proposta mais vantajosa e vai assinar um contrato de eficiência. O que quer dizer isso? Ganha a licitação quem oferecer ao CRA o maior desconto líquido futuro nas contas de energia. Para isso, o particular pode dizer, vamos colocar placas fotovoltaicas aqui, vamos mudar todas as lâmpadas para LED, mudar todos os eletrodutos, construir ou contratar uma térmica a gás. Bem, ele vai fazer o que ele quiser, ele tem que garantir ao CRA 15% líquido de descontos nas contas de energia elétrica. E a remuneração do particular é um percentual do desconto bruto que ele oferece ao CRA. Usando uma matemática bem grosseira, ele consegue 20% de desconto
na conta de energia, fica com 5, líquido fica com 15 o CRA. Senhores, esse contrato de eficiência é uma PPP também, uma parceria público-privada, porque o particular vai usar recursos próprios e vai poder explorar o serviço serviço de energia elétrica, apoiar o serviço de energia elétrica aqui do CRA durante 10 anos ou 35 anos se ele fizer investimentos com recursos próprios. 35 anos, senhores, não é prazo de contrato administrativo tradicional, é prazo de contrato de concessão das grandes concessões. Então, o contrato de eficiência tem uma possibilidade extraordinária de permitir que o Estado convoque particulares para aportar recursos próprios e buscar também a eficiência privada no gerenciamento das contas de energia elétrica. É tipicamente a ideia de PPP. Um outro instituto extraído do mundo das concessões e permissões, a matriz de risco. A matriz de risco ela faz parte da jurisprudência do tribunal, a gente fala de matriz de risco há muito tempo, antes dela ter sido enunciada no direito positivo. Mas hoje ela já é enunciada no RDC, na Lei 13.303, mas pela primeira vez, na 14.133, a matriz de risco passa a ser uma cláusula contratual obrigatória de contados os fatos supervenientes que podem ocorrer durante a execução do contrato, que afetam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e há uma identificação dos riscos, aos riscos que devem ser evitados e aos riscos cujos efeitos devem ser suportados por uma parte ou pela outra parte, ou pela empresa ou pelo Estado. E existem formas de você dividir o risco, ou dividir a responsabilidade pelo surgimento dos riscos, pela ocorrência desses riscos. Você pode ter fatores de escala, gatilhos, até, por exemplo, o risco de correção monetária, o risco, por exemplo, de uma correção cambial, se você tem um produto que é importado do exterior e a cotação dólar-real é importante. Então, se há uma desvalorização do real, se o dólar fica mais caro e isso dificulta a importação pelo particular, até certo nível a responsabilidade é do particular, depois de certo nível passa a ser do Estado. Então, na matriz de risco, você tem uma divisão dos riscos a priori colocados. Isso tende a evitar, ou é um certo antídoto para as postulações sucessivas de reequilíbrios econômicos financeiros, que são uma característica do direito da administração pública brasileira. Lá no TCU a gente recebe inúmeros processos em que a gente vê gestores públicos tendo que lidar com pedidos reiterados, sucessivos de reequilíbrios econômicos financeiros. E numa enorme dificuldade de lidar com essa questão, porque não há dados matemáticos, paramétricos para decidir se é um caso de reequilíbrio ou não. No fundo, o que se tem juridicamente é que um pedido de reequilíbrio econômico deve ser deferido quando houver um fato superveniente de consequências incalculáveis que impactar a equação econômica financeira de uma forma importante, né? E quando esse fato superveniente não puder ser imputado a uma das partes. Senhores, o que é impactar suficientemente ou de forma importante uma equação econômico-financeira? Isso não é parametrizado. Então, daí surgem as dificuldades de lidar com essa questão. A matriz de risco antecipa grande parte dessas discussões. É claro que nós não podemos prognosticar tudo, prognosticar todos os riscos que poderão advir, surgir durante a execução de um contrato de 35 anos. Mas grande parte das questões pode ser resolvida a priori pela matriz de riscos. Ela não resolve tudo, mas resolve em parte alguns questionamentos e dá conforto ao particular, dá conforto ao Estado, dá segurança jurídica às contratações, principalmente de obras públicas ou de contratos de longa duração. Bem, eu poderia continuar nesse mundo das obras públicas e falar da remuneração variável, falar do próprio diálogo competitivo utilizado para obras públicas, falar do cuidado que
que a lei teve com obras públicas, como o uso das tabelas de referência SINAP, SICRO, uma boa definição de como deve ser feita a orçamentação, uma estimativa de preços realizada pela administração pública, critérios de inexecuibilidade, diretriz de utilizar o BIM, Building Information Modeling, né? Que é uma técnica, é um sistema tridimensional inteligente que permite, facilitem muito a execução de projetos, né? A concepção de projetos, a própria execução contratual, a obrigação de implantação de programas de integridade pelo licitante vencedor. Há inúmeros aspectos importantes que a lei especificamente trata no campo das obras públicas. Mas eu também queria falar um pouquinho sobre alguns aspectos muito positivos da lei de uma forma mais ampla. A lei, pela primeira vez, de uma forma clara, explícita, ela define a fase preparatória da licitação. A Lei 866 tinha artigos, o artigo 7º, 14, que mencionava que antes de se publicar o edital de licitação era necessário ter dotação orçamentária, projeto básico, agora, ela não detalhava o processo licitatório antes da publicação do edital de uma forma detalhada. Hoje nós temos isso, há toda uma etapa preparatória que é composta por estudos preliminares, pela gestão de riscos, pela realização de um termo de referência, a concepção de um termo de referência ou de um projeto básico. Há um plano anual de contratações que tem que ser obrigatoriamente elaborado, afinado com o planejamento estratégico do órgão e da entidade, ou seja, todo um cuidado com essa fase preparatória da licitação, que é a fase mais importante. Quando a gente diz, olha, as obras públicas no Brasil compõem um quadro ruim, a gente coloca o problema no projeto básico, mas o projeto básico ele é concebido na fase preparatória da licitação, antes da publicação do edital. Então, o nosso problema fundamental é, claramente, a etapa preparatória da licitação, que agora é definida com todo o cuidado. E mais, há nos artigos 7º e 11º da Lei 14.133, toda a preocupação em responsabilizar a mais alta autoridade hierárquica do órgão e da entidade, em dotar o órgão e a entidade de condições de realizar de forma plena, aplicar de forma plena a Lei 14.133, ou seja, deve dotar o seu órgão de princípios de governança, de princípios de integridade, de gestão de riscos, ou seja, é plenamente possível, como o tribunal já faz, mas agora poderá fazer de forma muito mais clara, imputar responsabilidade ao gestor máximo de um órgão, de uma entidade, porque ele não dotou a arquitetura do órgão, não dotou o seu órgão de uma arquitetura tal que permita a utilização plena da 14.133, principalmente na etapa preparatória, no que se diz respeito à governança, ao compliance, à integridade para a realização das licitações e dos contratos. A 14.133, ela tem, como eu disse, preocupações com o processo licitatório como um todo. Ela, como eu disse também, incorporou muitas questões que foram decididas pelo Tribunal de Contas da União. Cito alguns exemplos: a diferença entre superfaturamento e sobrepreço, a especificação das fontes de pesquisa de preços para a orçamentação feita pelo Estado, tanto para compras e serviços e para obras e serviços de engenharia, a possibilidade excepcional de indicação de marca, às vezes como uma referência simplificadora no edital, não que não se respeite o princípio da impessoalidade, se possa a priori escolher uma marca, mas às vezes uma marca pode servir de referência para a especificação do bem, e pode claramente o edital dizer que podem ser aceitas cadeiras Giroflex MA553
ou similares e superiores. O tribunal criou uma jurisprudência deixando bem claro que a desclassificação de propostas por inexequibilidade deve ser feita excepcionalmente depois de diligências que permitam aferir se realmente aquela proposta era muito econômica, muito barata ou se era inexequível. Então, há toda hoje uma visão da 14.133 que compete ao agente de contratação, à comissão de contratação, realizar diligências para buscar a verificação da execuibilidade das propostas. Tornou mais objetivo paramétrica essa verificação da inexequibilidade entre 75%, abaixo de 75% é presumivelmente inexequível, entre 75% e 85% da proposta caberá ao particular pagar uma garantia, né, que resulta da diferença entre a sua proposta e os 85%. Esse valor será uma garantia adicional que permitirá ao particular participar da licitação, tudo no sentido de evitar de forma robótica, mecânica, a desclassificação de propostas por oferecerem preços que aparentemente são muito baixos. Às vezes a proposta oferece preços baixos, aquela empresa oferece preços baixos, porque utiliza uma técnica mais moderna, ela tem uma estrutura mais enxuta, ela tem uma técnica distinta para a realização do objeto que não é conhecida pelo mercado. Então é preciso ver isso, é preciso ter calma antes de desclassificar propostas. Toda a jurisprudência do TCU sobre a vistoria prévia, né, que era na 866, era um requisito de habilitação, de qualificação técnica da proposta. O tribunal disse, olha, a vistoria prévia não é um dever da empresa, é um direito da empresa. Ela pode, se quiser, não fazer uma vistoria do local onde vai ser executada a obra ou o serviço de engenharia. Ela pode declarar que conhece as condições do contrato, as condições do local onde vai ser executado o contrato. Agora, se ela quiser fazer uma vistoria, ela passa a ter o direito de realizar essa vistoria, e aí tem que haver toda uma logística para que as empresas façam vistorias em horários distintos, em datas distintas, para que não haja um encontro desnecessário de empresas. O credenciamento, senhores. O credenciamento nunca foi mencionado explicitamente na Lei 866, mas ele nasceu da prática administrativa e da jurisprudência do Tribunal de Contas como uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Ele era, tradicionalmente, a hipótese mais democrática de licitação, porque em vez de você ter um vencedor, em que vai ganhar o bolo, você pega o bolo, divide o bolo em fatias, né, e distribui as fatias de uma forma objetiva, que seja estabelecida de uma forma objetiva, talvez no edital. Então, houve a proliferação de hipóteses de credenciamento, de postos de gasolina, de oficinas mecânicas, de contratação de agências que vendem passagens internacionais, passagens aéreas. Houve inúmeras hipóteses de contratação de médicos, laboratórios de análises clínicas, hospitais. O credenciamento da 14.133 é revolucionário, senhores. Ele diz que é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, mas depois diz também que é um procedimento auxiliar. E estabelece 3 hipóteses de credenciamento. Licitações simultâneas, licitações em que o beneficiário ele escolhe, por exemplo, o profissional que vai prestar o serviço, a empresa que vai prestar o serviço, por exemplo, planos de saúde por credenciamento, concebidos por credenciamento. O beneficiário do plano é que escolhe o médico que vai realizar a consulta, o hospital onde ele vai se internar, o laboratório de análises clínicas onde ele vai realizar os seus exames. Mas há uma terceira hipótese de credenciamento que se aplica aos mercados, né, com preços fluidos. Essa é uma hipótese totalmente nova. E aqui a gente tem uma possibilidade evolutiva muito interessante. Toda licitação, de certa forma, é uma simplificação do mundo real, né? Você tem, em mercados competitivos, os preços oscilam de acordo com as regras da oferta e da procura, né? E você tira uma foto de um filme, né? Ou seja, se você fizer a mesma licitação daqui a uma semana, eventualmente o quadro pode ter mudado.
às vezes no outro dia esse quadro já pode ter mudado. Então a verdade é que nesses mercados com preços fluidos, que oscilam rapidamente, semanalmente, mensalmente, diariamente ou por hora, será possível contratar sem licitação. E aí começam alguns autores a falar da possibilidade de um e-marketplace público. O que é isso, o e-marketplace? A gente, na verdade, a maior parte das compras que nós, cidadãos, realizamos se dá pelos submarinos da vida, pelos mercados livres da vida, né? Nós vamos ao computador, acessamos esses aplicativos que fazem a busca das melhores opções naquele momento. Televisão, móvel, sapato, vitaminas. A gente compra quase tudo utilizando hoje a internet. Essa é uma revolução que nós estamos presenciando. E por que não permitir ao Estado usufruir dessa revolução? Não por um submarino normal, ou um e-marketplace, ou um mercado livre normal, mas por um sistema, por um aplicativo que tenha sido concebido pelo Estado, com regras aplicadas pelo Estado, com credenciados que sejam habilitados pelo Estado, de acordo com editais, com regras objetivas. Mas, basicamente, o que a gente vai ter é a mesma coisa do que nós fazemos hoje. Um servidor público, agente de contratação, entrando num sistema, no mercado livre público e verificando, naquele momento, qual é a televisão de 42 polegadas LED, qual é a proposta mais interessante. Senhores, essa é a possibilidade revolucionária do e-marketplace público, que vai, eventualmente, não substitui as licitações em todos os casos. Ninguém está imaginando contratar uma obra de engenharia por um e-marketplace, mas grande parte dos serviços, e principalmente dos bens mais simples, padronizados, com mercados competitivos, com muitos fornecedores, as licitações poderão ser substituídas por essa hipótese de credenciamento. A lei, por exemplo, cria também, amplia o sistema de registro de preços, que é um sistema muito prático, que serve para, principalmente num país continental, com uma federação com tantos municípios, com tantos entes subnacionais, o registro de preços pode ser extremamente útil quando você tem um órgão gerencial, órgãos participantes, e você tem uma ata de registro de preços que pode ser, eventualmente, pode haver adesão a essa ata por outros órgãos, por outras entidades, que são os órgãos caronas, né? Senhores, o registro de preços ganha contornos muito mais amplos, porque passa a abarcar também serviços comuns de engenharia. Isso, de certa forma, já foi feito e testado pelo FNDE, Ministério da Educação. Por exemplo, no programa Pro Infância, que foram construídas creches em todo o Brasil, através de um sistema de registro de preços concebido com base na 866. Então, as creches eram desmontáveis, o FNDE era o órgão gerenciador, os municípios entravam aderindo a essa ata de registro de preços, e você tinha contratações muito econômicas, padronizadas, né, em todo o Brasil, tendo economia de escala e tendo, obviamente, a FNDE tem muito mais condições de fazer uma contratação bem feita do que, às vezes, municípios pequenos que precisam dessas creches. É claro que houve problemas, esse não é uma panaceia, mas agora isso foi positivado. É possível utilizar o registro de preços para serviços comuns de engenharia. E mais, a contratação de atas de registro de preços pode se dar por licitação ou pode se dar também por dispensa de licitação, o que era vedado pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Senhores, na fase de habilitação, por exemplo, foi incorporada à lei uma jurisprudência tradicional do Tribunal de Contas, ou de que era sempre possível a comissão de licitação da 866, o agente de contratação, a comissão de contratação da 14.183, receber documentos novos do licitante vencedor, classificado em primeiro lugar, que está buscando a sua habilitação, desde que ele demonstre que esse documento ele atesta fatos existentes à época da realização da licitação. Então ele esqueceu de colocar um atestado, esqueceu de trazer um atestado. É plenamente possível, a posteriori,
o agente de contratação postular a empresa que traga esse documento. E se ela trouxer, convalida a sua fase de habilitação e ela é habilitada, desde que ela demonstre que aquele atestado comprova um fato existente à época da licitação e não uma situação superveniente à realização da licitação. Senhores, isso é extremamente positivo, vai ao encontro da ideia de pragmatismo, de que licitação não é um duelo de espadachins ou aquele que mais sabe fazer licitação. Licitação é um instrumento para a concretização de finalidades públicas, né? É um processo submetido ao princípio da instrumentalidade processual. Não é um fim em si mesmo. Só existe licitação para aquisição de bens, serviços e obras para a realização de serviços públicos. Então você não pode ser formalista ao extremo, ou seja, inabilitando, desclassificando propostas por pequenos erros, pequenas falhas formais. Isso foi acentuado, isso foi muito bem colocado na nova lei de licitação. Um outro aspecto que é importante, antes de encerrar, já me encaminhando para o encerramento, é a possibilidade, positivação do maior desconto como um dos critérios de seleção da proposta mais vantajosa. O maior desconto, ele impede o jogo de planilha, o jogo de cronograma, porque o particular é obrigado a dar um desconto linear em todos os itens que compõem o orçamento global da obra, do serviço. Portanto, no jogo de planilha, muitas vezes há uma diminuição do preço de um item e o aumento de um preço de outros itens, e eles aumentam os preços dos itens que eles sabem que vai ser necessário, por meio de aditivos contratuais, um aumento quantitativo desse item. Bem, em síntese, o maior desconto pode ser para obras de engenharia, deve ser bem pensado e pode ser utilizado, e ele é também uma espécie de antídoto, de vacina contra o jogo de planilha. O performance bond, ou seja, a ampliação das hipóteses de garantias, né, exigidas dos contratados, isso é algo interessantíssimo, e indo ao encontro da ideia de melhorar o quadro de paralisação das obras públicas, para obras de grande vulto, é possível se exigir que o particular traga um seguro garantia com cláusula de retomada, com hipótese de retomada, de até 30% do valor do contrato. E é possível também utilizar esse performance bond, ou seja, seguro garantia com cláusula de retomada, até para obras menores, que não sejam de grande vulto, mas aí estaria limitado a 5% e 10% do valor da estimativa do contrato. Qual é a vantagem do performance bond? A empresa, por exemplo, se houver uma descontinuidade contratual, uma rescisão contratual, a seguradora pode optar entre indenizar o Estado em até 30% do valor do contrato, ou pode ela assumir a execução do contrato, ou seja, eleger uma nova empreiteira, uma nova empresa para executar a obra. Indo exatamente ao encontro da ideia de evitar a paralisação das obras públicas. Então, o performance bond não é também uma panaceia, isso tem um custo. Se você exige que as empresas ofereçam um seguro garantia com cláusula de retomada de até 30%, isso vai ter um custo, as empresas vão precificar isso, elas têm que pagar um prêmio elevado, e esse prêmio acaba fazendo com que a sua proposta seja mais elevada, mas isso vai ter que ser analisado no gerenciamento de riscos, né, feito na fase preparatória da licitação. Quanto eu posso exigir de performance bond? O quanto de segurança eu quero e quanto eu estou disposto a pagar a mais por essa segurança. Isso é um jogo, é uma análise de gestão de riscos. Senhores, eu acho que deu para perceber, e assim aqui busco terminar a minha palestra, deu para perceber que a lei é uma lei complexa, uma lei difícil. Eu, por certo, não falei muito pouco das novidades da lei, há muitas outras questões importantíssimas que a lei traz. Então nós temos, portanto, dois grandes desafios: aplicar a lei na sua vertente mais simples e aplicar a lei com as suas funcionalidades, com as suas potencialidades. Aí eu estou falando de diálogo competitivo, PMI, contratação integrada, semi-integrada, estou falando de remuneração variável, contrato de eficiência, apropriação dos custos indiretos,
Senhores, daí não há alternativa para a administração pública senão a qualificação dos servidores. Não há como aplicar essa lei sem servidores muito bem qualificados. Nós estamos falando realmente de uma lei complexa, não há como imaginar simplificar algo que nasceu complexo e que tem um potencial transformador muito grande, mas é uma arma na mão de um guarda, uma metralhadora moderníssima na mão de um guarda. Se o guarda é bem treinado, aquela arma serve para proteger a sociedade. Se o guarda é mal treinado, aquela arma é uma ameaça à sociedade. A Lei 14.133 é uma metralhadora avançadíssima na mão de todos nós. Nós temos que estar bem treinados para utilizar bem essa arma poderosa. Muito obrigado, senhores.